Então, amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui reunidos para a gente estudar, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo no programa Evangelho Online. E nesta ocasião, nós iremos ver a mensagem do Espírito Lázaro, que está no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos. E a mensagem está no grupo das Instruções dos Espíritos. Na verdade, é a primeira mensagem desse grupo de Instruções dos Espíritos e está no item 7. E foi dada no ano de 1863. A gente vai ver que a mensagem é um pouco antiga, mas muito atual no seu conteúdo, né? Então, a gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer a prece e depois fazer os nossos comentários sobre essa mensagem de Lázaro, né, que nos traz o dever como sendo nossa maior obrigação moral. Para a gente iniciar fazendo a nossa oração, a gente pede ao amigo Lívio, que é aqui da Federação, está participando conosco, junto com o nosso amigo Carlos Alberto, ou Naco, para os íntimos, né, Naco? Isso. E nós três hoje iremos realizar esse estudo. Então, Lívio, por favor. Então, que todos nós aqui presentes, tanto quanto os ouvintes, possa, nesse instante, sintonizar com a presença maior do Mestre Amigo Jesus, com a espiritualidade que oriente e coordene esse trabalho, para que sejamos nós todos unidos no mesmo ideal de amor, de gratidão pela oportunidade e que sejamos assim inspirados pelo alto para que assimilemos a mensagem e possamos levá-la aos nossos lares, aonde quer que estejamos e que se faça necessário. Abençoa-nos, Mestre Amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Sintonizados com o mundo maior, vamos ler. Vocês que estão acompanhando podem pegar o livro em casa, né? Abrir capítulo 17, item 7. A gente vai ver o que o Lázaro deixou escrito para Kardec naquela época. Ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos,
porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, a mensagem foi dada na cidade de Paris, a cidade de luz, em 1863. E agora a gente vai tecer considerações sobre essa mensagem, né, Lívio? Né, Ná? Qual dos cavalheiros quer iniciar? O Lívio. Falar sobre o dever é um dever. De fato. Porque é um dever porque no cotidiano, às vezes, a gente não entende bem o sentido dessa expressão dever, né? A forma como foi expressa, como está aqui no Evangelho. Normalmente, às vezes, a gente, né, vincula esse dever e o próprio termo, né, a etimologia do termo, traz a ideia, né, de algo obrigatório, né, que você tem que fazer por um sacrifício, né, porque você está determinado, porque alguém disse. Né? Então, essa é a ideia que se traz quando a gente levanta esse termo dever. O que, na verdade, quando a gente lê na íntegra, né, o texto, vai perceber determinadas nuances que fogem dessa interpretação, né, comum dada ao dever. E essa interpretação diferenciada, mais abrangente, mais ampla sobre o dever que a gente gostaria de conversar aqui hoje. Né? Muito bom. Primeiro, assim, a gente se sente uma imensa alegria, né? Estarmos aqui, a gente conversar, refletir, aprender sobre o Evangelho. E nos ensina também que é um dever, de uma forma espontânea, natural, expressar a alegria de falar, né, sobre o Evangelho de Jesus, onde nós estamos passando por um momento tão delicado, né, que todos nós sabemos, nós que somos espíritas, a gente sabe que estamos passando por um momento de transição, né? Mas esse momento assim está sendo mais forte, mas sempre estamos passando esse momento de transição porque estamos em busca de sermos melhores cada vez mais. E quando se refere ao dever, João e Lívio, nosso companheiro, todos que estão nos assistindo, eu destaquei o segundo parágrafo, que pela minha leitura, eu percebo, não sei se vocês vão também comungar, que aqui é um resumo dessa mensagem, quando diz assim, na ordem dos sentimentos, né? O dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Aqui, vejo que fica claro para nós o estado evolutivo que estamos, como espíritos em trajetória espiritual. Que esse estado nosso de evolução entre em antagonismo, tá? No cumprimento do dever do sentimento e dos interesses do personalismo nosso que está dentro do nosso coração. É como aquela relação e interação entre o homem velho e o homem novo. Aí, quando ele segue, né, Lázaro segue quando diz, não tem testemunhos às suas vitórias e não estão sujeitos à repressão suas derrotas. Né? Aqui fala muito sobre a lei divina. A gente pode depois em outro momento buscarmos na parte terceira do Livro dos Espíritos a lei, todas aquelas leis que constituem a lei divina, né? Que não é opressora, que não pune, que não censura, mas nos convida a uma transformação. E não é mais aquela época do silício, né? Da autopunição, do castigo, mas o convite para que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, cumprir com o nosso dever, primeiro consigo mesmo, que é a nossa transformação moral, depois com o próximo, e sendo esse dever consigo e com o próximo, nós estamos, vamos dizer assim, tentando cumprir com o dever perante a lei divina. Aí já mostra a relação com o outro. Se mostra a relação com o outro, nós temos que viver em sociedade. Isso. Para que a gente possa cumprir o primeiro dever e o segundo dever, vamos dizer assim, que é com o outro, nessa relação que não é fácil vivermos em sociedade, porque existem as diferenças. E como nós ainda somos eu-ego, muitas das vezes a gente quer impor o que nós pensamos, né? As nossas opiniões, as nossas
relações, e isso foge do nosso dever. Só para terminar, aí ele diz, olha só que grande sabedoria baseada no Espiritismo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então a lei divina já nos dá uma condição natural, essa faculdade do livre-arbítrio, que é de escolha. Então todos os reveses, todas as consequências negativas, vamos dizer assim, frutos da nossa escolha, ou a falta do não cumprimento do dever perante a lei divina. Quando você transgride essa lei divina, tem uma consequência negativa, vamos colocar assim, de dor, de sofrimento, e você deixa de cumprir o seu dever, que é o respeito à lei divina, essa obediência, não do conformismo, mas de tentar ou se esforçar a seguir os preceitos, as diretrizes da lei divina. E diz assim, o aguilhão da consciência, que consciência é a nossa? Mostra, cadê? Me ajude? Sim. Guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Aí a gente busca a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga ao mundo maior, onde está registrado ou escrita a lei divina? Na consciência, que ela vem nos apontar, vamos dizer assim, nos alertar para o cumprimento do nosso dever. E a questão 459 do Livro dos Espíritos diz que nós estamos constantemente influenciados pelos Espíritos. Paulo, o apóstolo, nos diz que nós estamos cercados, né? Não é isso? Uma nuvem de testemunhas, né? Por uma nuvem de testemunhas. Então, é nesse sentido que eu vejo o dever viver num mundo sem ser do mundo, mas tentando, dentro das possibilidades de cada um, não é? E na leitura da lei divina de sua consciência, cumprir o dever, sendo obediente, respeitando a lei divina no esforço da nossa transformação moral. Quando o Naco falou da questão da lei de sociedade, né, e até o próprio Lázaro diz aqui, que ele vai falar na mensagem só do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Porque todos nós, para sobrevivermos, né, isso aqui é século XIX, já era assim, hoje muito mais ainda, com toda a legislação trabalhista e tudo mais, né, a gente tem obrigações para cumprir em relação ao Estado, em relação à sociedade, em relação a bater ponto todos os dias, em cumprir uma carga horária de jornada de trabalho. Então ele diz, olha, eu sei que vocês têm em relação às profissões obrigações, e disso vocês sabem pelas leis, né? Já existia nessa época o Código Napoleônico, então é muito parecido com o nosso de hoje. O que ele vai tratar aqui, como o amigo Naco muito bem disse, é a questão moral, é essa luta interna da nossa paixão, que nos impulsiona para um lado que muitas vezes não é o melhor caminho, né? Contra o que a consciência vai dizer. Porque se eu tenho conhecimento da lei de Deus, se eu sei que não me é lícito, não é correto eu roubar, porque a lei diz que não se deve roubar nem matar, porque isso prejudica, como ele diz, né? Eu estou invadindo a tranquilidade do outro, eu estou tirando a felicidade do outro, então já estou no meu limite, mas eu tenho um desejo em mim de possuir. Tem pessoas que são movidas por ganância, movidas pelo desejo de posse. Então ele fica numa luta constante. Eu queria ter aquele carro, eu queria ter aquele celular, mas eu não posso roubar porque a minha consciência diz isso. Muitas pessoas, né, não têm esse alarme da consciência e praticam. E a gente vê assassinatos, roubos e não tem nenhum peso moral, né? Conseguem dormir, como se diz, de forma tranquila em seus travesseiros, enquanto que outros, se a gente tem conhecimento do espiritismo, comete qualquer falhazinha, a consciência já fica acusando. Né? Eu pelo menos falo por mim, creio que nossos companheiros também, já tem aquela alerta que fica lá dentro. Então isso mostra que é uma luta interior. Quem ainda não se sente assim é porque nem se deu conta, né, de que há um princípio maior que nos rege e que nós somos seres de fato de sociedade. Então é difícil cumprir o dever, como ele fala, é a lei da vida. Todos os seres cumprem tarefas, missões, atividades. Se você deixa de cumprir, deixa de trabalhar, você morre. Não tem como fugir do dever, né? Mas quando vai no antagonismo dos nossos interesses, aí começa a luta. E aí vem a prova para o espírito, vem o livre-arbítrio. Né? Como vencer isso? Como a gente vencer esse combate interior? Eu queria pegar exatamente desse ponto do livre-arbítrio aí, né? Tocado por vocês dois. Certo. Porque para mim está muito vinculado com essa ideia, até porque, né, foi dito aqui. Porque, no fundo, né, a compreensão
da amplitude desse termo dever aqui tratado, né, ele chega no nível da relação nossa com o próprio processo de criação do universo, né? A forma como a vida ela existe e como ela funciona, né? Porque a gente poderia pensar, não, em que momento o dever começa, né? Até há uma pergunta aqui. Ele pergunta isso, né? E quando é que ele começa? Ou seja, qual é a resposta? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Aí a gente fica se questionando, né? Então, se eu não ameaçar a tranquilidade do próximo, eu não estou descumprindo o meu dever, né? Isso. Desde que eu não ameace a tranquilidade do próximo. Mas a pergunta é, e quando é que a gente ameaça a tranquilidade do próximo? Alguém vai dizer, não, como o João estava colocando, né? A questão do assalto, né? Do homicídio, né? Isso. São questões bem patentes, onde eu ameaço a tranquilidade e a felicidade do outro. Mas em termos amplos, isso vai até em que limite? Né? Qual o limite da ameaça à tranquilidade do próximo? Porque eu posso dizer, não, eu não estou fazendo nada contra os outros, mas esse não fazer nada também não significa, em determinada compreensão e limite, ameaçar a felicidade do próximo, né? Então isso chega a um entendimento de que esse dever, na verdade, ele se confunde com o ato de existir. Por isso que Lázaro vai dizer logo no início, ele se encontra nos mínimos detalhes. E que mínimos detalhes são esses? O ato da existência me produz um dever para com o próximo a todo momento. Só o fato de existir, você já está na obrigação de dever. E a todo momento. Então, inclusive, é uma questão que se vincula muito fortemente com o próprio conceito de caridade. Isso. Assim, você colocou assim, algo que nos dá uma motivação para a gente ampliar essa nossa reflexão. Porque, assim, às vezes a gente pensa que é só o dever, ele só se movimenta nas atitudes. Porque a vida é movimento, nós somos energia. Mas as atitudes já é uma escolha dos nossos pensamentos. Isso que eu ia falar. Não é? Então, isso. Afinal das contas, não é o pensamento. Não é isso? Porque aí a gente busca de novo, eu vou repetir a questão 459, né? Quando Kardec diz que pergunta se os espíritos nos influenciam, sim, né? Eles sempre estão nos influenciando. Então, quando eu penso, eu estou de uma forma ou de outra, tá? Influenciando. Se ela vai ser aceita ou não, já é do livre-arbítrio quem está em sintonia. Né, através das ondas eletromagnéticas, né, ou seja, ondas mentais, enfim. Então, a nossa responsabilidade perante o dever é dentro de uma dimensão bem maior do que as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Porque, vamos dizer assim, é a projeção dos nossos pensamentos e das nossas escolhas. Exatamente, que ele perguntava assim, até que ponto a gente pode dizer que a gente está ameaçando ou não? Eu estou aqui quieto. Mas eu estou aqui quieto pensando em besteira, estou criando toda uma psicosfera negativa, de influenciação negativa, perturbando espíritos. Exatamente. E perturbando, digamos, a higiene, a limpeza do ambiente. Né? Então, de fato, começa com o seu pensamento. Exatamente. No mais íntimo. Exatamente. Né? No mais íntimo. Isso é que é bonito. Ele diz aqui. Eu diria até que começa no não pensamento. Porque a gente não discute muito essa questão da omissão, né? Sim, sim. Se eu não faço nada para amenizar a dor do outro, só isso já é uma interferência negativa na existência, né? Porque muitas pessoas se assemelham. Vocês estavam falando aqui sobre a questão da dúvida de testemunhas, né? Então, só o fato de eu não dar o exemplo correto do existir, eu estou influenciando negativamente a muitas pessoas e elas, consequentemente, perderão a oportunidade de produzir mais felicidade por um exemplo dado eu acho, Ivo, de omissão. Assim, eu não sei se é isso, mas eu acho que o que você está querendo passar é aquele pensamento de Gandhi, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo. Eu não sei se é isso, ou seja, que o nosso dever não é só, vamos dizer assim, como não sei se você colocou, se eu ficar aqui parado, o que é que eu estou fazendo? Sim. Né? Por um mundo melhor. Né? Então eu acho que, além do pensar, do sentir, do falar, tem o agir em busca de uma transformação melhor.
né, em busca de uma justiça, né, mais justa, vamos dizer assim, no meio das leis dos homens. Não é isso? Porque a lei divina, ela é imutável, ela é uma só. Mas ela precisa ser materializado na elaboração das leis dos homens, que rege a nossa sociedade. Não sei se é isso. Quando a gente está parado, né? Primeiro, você vira um peso para a sociedade. Alguém está pagando esse preço para você. Porque tudo é movimento. Tudo é movimento. Então não tem como eu vou me isolar aqui numa bolha, não. Não existe isso. Então a gente está conectado com todos os seres da criação. Então se eu fico parado, eu já estou virando um peso para alguém. Então isso é perturbar a tranquilidade de alguém. Eu vou ser peso nas costas do outro, né? Então a ideia mesmo em relação ao dever para a gente, como disse o livro, influenciar bem o outro, é nos postarmos de forma ativa na vivência da lei para influenciar ou impactar as pessoas a viverem esse dever. E usando aquela regra áurea do Cristo, né? Fazer o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse conosco. Isso. E chegando nesse nível, a gente começa a compreender que esse dever, na verdade, não é um dever. Não é aquele peso, né? Não é um dever, é um direito. Esse dever é um direito. Porque quando eu compreendo que aquilo ali é algo bom que me faz bem, então tudo que me faz bem, eu tenho o direito de desfrutar daquilo. Então, desfrutar desse nível de consciência é um direito de toda criatura. Deus nos dá isso de presente. Por isso que essa questão está aqui dita no penúltimo parágrafo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Como amar sem que isso seja um ato voluntário? Né? Ninguém ama o outro por uma instituição externa, né? Por uma obrigação externa. Isso não é amor, né? Mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Então, normalmente a gente vincula o dever, né? Voltando à ideia inicial, de alguma coisa que é obrigada, que vem de fora para dentro. Quando, na verdade, nós somos juízes também. Ou seja, é por isso que se vincula a ideia do livre-arbítrio. Nós exercemos esse dever, mas por uma decisão própria, né? Por uma compreensão dessa nova direção. Que só faz bem. Eu percebo que só faz bem, então eu vou fazer isso. Né? Então, assim, o dever é quando o livre-arbítrio ele é manifestado, vamos colocar assim. O direito que você está colocando, ele é da lei natural, vamos dizer, é o estado espiritual, é algo natural nosso, o direito à vida, né? O direito a um estado que lhe proporcione uma vida harmonizada, natural. Mas quando você começa o uso do livre-arbítrio, aí você pode fazer uma desconstrução desse estado natural seu, desse direito. Ou seja, o livre-arbítrio, o uso, fez com que o seu estado natural fosse harmonizado ou não. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando você vai, não, o dever é um direito. Por quê? Porque o direito é um estado natural do espírito. Isso. Ele já vem com esse direito. Isso. Não é? Agora, o uso do dever pode ser positivo ou não. O uso do livre-arbítrio pode ser positivo ou não. Exatamente. Não, e aí é justamente isso que entra um parágrafo que a gente tem que ver bem aqui, quando ele fala da dor e do mal. Né? Porque se eu uso mal meu livre-arbítrio, se eu não observo as leis naturais, né? Se eu passo da medida, porque a palavra pecado significa isso, se eu errei o alvo, se eu passei da medida, eu estou fazendo mal, estou me afastando de Deus. Certo. E aí vai ter as consequências. E é como ele diz aqui, né? Deus permite que a gente tenha a liberdade, que a gente possa experimentar a dor, né? Que a gente até pratique o mal, se a gente quiser, porque sou eu mesmo, na minha consciência, que quero fazer isso ou não, até para eu entender a dor do próximo. E nessa dor a gente se igualar, como ele diz aqui, né? Filhos instruídos pela experiência comum, para que não pratique o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, se a gente seguisse realmente, né? Como você pensa assim, um animal, um leão, um cachorro, um gato. Um leão não sai matando várias zebras para poder acumular no frigorífico. Não existe isso. O leão só mata para comer, bonitinho, reproduz direitinho. Nós, seres humanos, é que temos o quê? As paixões, como ele disse antes. A gente passa da medida. E quando a gente passa da medida, a gente cai no mal. Porque o que está sobrando para mim está faltando para alguém. E aí vem a justiça social, toda aquela questão. Né? Então, nessa questão de bem e de mal, é onde a gente vai ver a nossa medida
e o nosso ponto de evolução, se eu me encontro mais perto do cumprimento do dever ou não. Porque se eu pratico coisas más e vivo só entregue às minhas paixões, eu estou longe do dever. Porque dever, como ele vai dizer no final, tem a ver com a razão. Ele fala, é o laurel da razão. Quer dizer, é a coroa, é o suprassumo da razão. Quando a gente para raciocinar, né? Houve um filósofo moderno chamado Kant, que ele falava sobre isso, sobre o dever, e ele dizia justamente isso, que é uma determinação racional você agir pelo dever pensando no bem coletivo. E ele justifica filosoficamente o que Jesus vai dizer numa frase só, né? Ele escreve um tratado desse tamanho para dizer que Jesus já estava correto quando ele resumiu tudo em amar ao próximo. Então, é o ápice da razão, porque faz bem para todo mundo. Se eu seguir só o meu interesse, eu vou conflitar com o interesse livre, eu vou conflitar com o interesse inato, e a gente vai acabar se engalfinhando. Imagina, no trânsito, você está no trânsito. Conflitando com o seu próprio interesse. Com o seu próprio interesse, eu estou no trânsito. Não, eu quero andar 150 aqui na Epitácio. Eu vou sair matando um monte de gente. Se as outras pessoas pensarem a mesma coisa, todo mundo se matando. Então tem que haver uma lei que baixe a bola de todo mundo e nos coloque numa equanimidade. E aí é o bem comum. Então, o dever é o movimento voltado para o bem, direcionado para o bem. Isso. O oposto são apenas escolhas nossas, atitudes nossas do homem. E já que João deu esse exemplo do trânsito, eu queria continuar pegando esse ganchozinho, falando que é o seguinte, a gente às vezes está no trânsito, né, e obedece uma lei de trânsito porque tem a possibilidade de uma multa. Isso. Né? Isso. Mas o medo, como ele fala aqui, tem gente que faz assim, não, eu vou fazer isso porque se eu não fizer eu vou ter um mal, com medo, na verdade. Mas se eu começo a refletir sobre o processo e entendo que no outro carro está andando uma outra pessoa que constitui uma família minha, porque integra o mesmo planeta, estamos aqui dividindo espaços, eu entendo que ali é uma continuidade de mim mesmo, é também um integrante da minha família. Portanto, eu passo a cumprir determinadas regras, não apenas pelo receio de uma multa, mas pela compreensão da boa convivência com o outro, que integra uma família. Aquilo é um bem em si mesmo, né? Ele diz aqui assim, ó, o homem tende a amar o dever, não porque preserve de males a vida. Você fica com medo, não, eu vou dirigir aqui a 80 porque eu posso passar e alguém pode bater em mim. Então você está cumprindo isso porque você está com medo de morrer? Não, você tem que cumprir porque isso é um bem em si mesmo. Não é porque está com medo de multa, medo de... Então, o dever é um ato espontâneo. Deveria ser, né? Sem o temor. Sem né? temor. E aí ele termina dizendo que, no caso de Deus, né? Deus deseja de cada um de nós a beleza mais resplandecente. Deus não aceita esboços imperfeitos. Veja só. Então Deus espera de cada um de nós que a gente cumpra fielmente a sua lei. Até a gente cumprir, como diz Jesus, ser perfeito como o Pai é perfeito, até a gente chegar lá, vamos passar provas e expiações para o nosso burilamento. Não tem outro caminho segundo o Espiritismo. É nossa meta se tornar anjo, né? Ou espírito puro. O tempo já nos consumiu, né? O tempo passa rápido quando a gente está em algo muito bom. Então vamos às considerações finais de cada um de nós e lá para fazer a prece final. Lívio, suas considerações para o pessoal que está nos assistindo. Eu queria concluir, né, vinculando a ideia do dever com a da caridade, que comentamos aqui rapidamente, entendendo que o ápice, né, do dever é exatamente o exercício da caridade, que uma e outra coisa se confundem com a própria existência, com o ato de viver, de respirar. Né? Eu estou na vida para cumprir um dever maior, que é essa vinculação intensa com a divindade, em divindade essa que eu reconheço no próximo. Eu vou assim expressar minhas considerações finais com um pensamento, uma mensagem de Francisco de Assis que articula bem, é bem alinhado ao tema que é o dever. Quando ele diz assim: pregue o Evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. Era isso que eu queria finalizar. É a pregação da vivência, né? Isso, e Chico Xavier diz algo muito semelhante. Ele diz assim: observe como você está vivendo, porque talvez a sua vida seja o único evangelho que o outro sabe ler. É o que o livro diz. Se eu estou parado aqui, eu estou influenciando o outro a ser preguiçoso. Então é um esforço que a gente tem que fazer. Ele vai dizer que dá bravura à alma. A nossa alma só vai ser forte quando a gente cumprir o dever. Deixar-se levar pelas paixões é muito fácil, aí com a corrente. Agora, você se posicionar perante a lei de Deus e querer fazer a diferença, aí é que está o herói. Né? Temos que ser esses heróis espirituais. Então, para agradecer por esse momento que a gente teve aqui de reflexão, de conhecimento, vamos fazer a prece final com o nosso amigo Carlos Alberto. Sim, vamos.
Querido amigo Jesus, estamos em oração para agradecer por este momento de evangelho, de reflexão, de aprendizado, de busca do dever da oração, do dever dos bons pensamentos, dos sentimentos nobres, das escolhas certas para agirmos conforme a lei divina, e que esteja conosco sempre, nos fortalecendo a nossa fé e nos amparando nas escolhas e no cumprimento do nosso dever, Jesus. Que a mensagem de hoje toque profundamente os nossos corações, de todos os amigos que participaram conosco, e que cada um possa cada vez mais buscar ser o testemunho da tua mensagem, para que um dia sejamos cartas vivas do teu amor. Graças a Deus, Jesus.